Nessa paz e nessa bondade desses nossos 75 anos, convidamos o Diogo Sabino. Quem não o conhece, conhecerá agora. Palestrante da nossa região, certo? Sempre está aqui conosco quando a gente o chama, grita agora pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e ele gentilmente, certo, se coloca até aqui para nos trazer essa bondade sempre. Te agradecemos por essa luz. Isso, eu que agradeço. Esse amor de Jesus que você vai falar hoje, amor sempre amor, certo? É o que a gente precisa nos dias de hoje, e estamos felizes, e a paz, certo, de Deus com todos nós, principalmente com você. Fique à vontade. Obrigado. Que você é quem vai nos fazer a alegria do nosso aniversário. Que isso, bondade, bondade. Obrigado de coração. Bem, uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer mais uma vez o convite dos amigos Romualdo, né? E dos demais companheiros aqui do Amor e Caridade, que gentilmente nos pediram estar vindo aqui para participar desta noite festiva, porque é muito gostoso estar aqui entre pessoas do bem. É muito gostoso numa noite fria como essa, sentir o coração aquecer-se entre pessoas que querem falar de amor, pessoas que querem comemorar o bem, porque esse festejo de 75 anos deste agrupamento é um festejo de amor. São 75 anos de amor ao próximo, de trabalho, de caridade, de esperança, de dedicação ao semelhante, não é? Começado pelo sonho do querido Benedito, então, e sua companheira, não é? Que com certeza, pelo plano espiritual, continua aqui em trabalho, né? Inspirando e estimulando a cada coração que aqui adentra a não desanimar, a enfrentar com toda a coragem, com toda a vontade, os desafios que o nosso cotidiano nos apresenta. Que eu sei que são muitos desafios, muitos conflitos, mas que seja esta noite aquele pouso de paz para a gente refazer as nossas energias. Nós sabemos que o Espiritismo não promete milagres, não promete soluções mágicas, instantâneas para a dificuldade ou problemática que estejamos enfrentando. Mas ele nos oferece ferramentas extremamente saudáveis para que nós possamos enfrentar com toda a nossa dignidade, com toda a nossa paz de coração. Por isso que eu lembro que o querido Chico Xavier, ele dizia que nós deveríamos, não só nos momentos de dor e de dificuldade, não é? Estar ali para dar o abraço no companheiro, não é? Nas horas de carência, nas horas de sofrimento, mas ele dizia que nós deveríamos estar mais felizes também com os companheiros nas horas de alegria, nas horas de felicidade, não é? Hoje é uma noite festiva. Então, inspirando-nos no querido Chico, que nós possamos estar felizes uns pelos outros e possamos estar estimulando uns aos outros a sermos cada vez mais felizes. Não deixemos o temporal que hoje vivemos nos tirar a alegria de viver. Não deixemos que as situações complicadas, os noticiários deprimentes que nós ouvimos todos os dias, ligando a TV, a gente sai de casa, para com alguém na rua, as pessoas falam, mas você não está vendo a crise que está acontecendo, como está horrível, a coisa está piorando. Os noticiários de fim do mundo já estão prevendo o fim do mundo de novo para agosto agora, não é? Mais uma vez, vamos atravessar outro fim do mundo e seguir adiante, porque é isso. Todos esses noticiários deprimentes, todas as notícias de dor, de aflição, todas elas passam. Eu sei que nós vivemos uma época que as pessoas meio que estão contaminadas com isto, não é? Lembra-me até uma história de um caseiro de uma fazenda que ligou no meio da madrugada para o patrão. Ligou para ele, o patrão acordou no meio era umas 3 horas da madrugada, deu um salto da cama, o telefone tocando ali na cabeceira da cama, atendeu o telefone. E o caseiro falou, senhor doutor, o senhor desculpa ligar para o senhor essa hora, o senhor me perdoa? Falei, mas o que está acontecendo? Ele falou para o caseiro. Não, senhor doutor, estou ligando para falar com o senhor, eu senti a necessidade de falar com o senhor, que o papagaio do senhor morreu.
Ele pegou e falou assim, coçando a cabeça ainda, os olhos ainda entreabertos. Mas o senhor me ligou para falar do papagaio que morreu? Sim, doutor, senti a necessidade que eu tinha que avisar o senhor que o papagaio morreu. Falou, não, tudo bem, são coisas que acontecem, mas como é que o papagaio morreu? Eu acho que foi a carne estragada que ele comeu. Mas carne estragada? Como assim vocês deram carne estragada para o meu papagaio comer? Falou, não, ninguém deu nada não. Ele que comeu a carne estragada do cavalo que estava morto ali no beira da estrada. Falei assim, mas como assim? Que cavalo é esse? Ah, aquele puro sangue que o senhor comprou, que valia uma nota? Falei, mas o puro sangue morreu? Falei, morreu, seu doutor, morreu. Mas como assim que ele morreu? Ah, acho que foi de tanto puxar a carroça com água para apagar o incêndio aqui da casa da fazenda. Falei, mas minha casa da fazenda pegou fogo. Pegou fogo, seu doutor, pegou fogo. A gente teve que usar o cavalo para puxar água e ele morreu. Falei, mas como assim que pegou fogo? Falou, sim, seu doutor, acho que deve ter sido a vela que caiu assim numa das cortinas por causa do velório que a gente estava fazendo aqui. Mas velório? Pelo amor de Deus, como assim velório? Quem é que morreu? Não, a mãe do senhor morreu, a gente estava velando ela aqui. Mas a minha mãe morreu. Sua mãe morreu, seu doutor. Ela veio, chegou aqui um dia à noite, meio de madrugada assim, eu achei que era um ladrão e dei 2 tiros nela. Nós estamos mais ou menos como esse caseiro. Muitas vezes nós já levantamos e vamos até o fim do dia só contando notícia ruim. Só falando de notícia triste. E a gente liga a TV para assistir noticiário e aumentam essas coisas. Aumenta esses noticiários deprimentes, aumenta essa imagem negativa que nós temos da vida e do mundo. Quando a doutrina dos Espíritos vem nos trazer uma visão de mundo tão mais feliz, tão melhor e tão mais digna. O mundo não se resume às situações tristonhas e difíceis. Ele é muito mais do que isso. Aliás, cada um de nós é muito mais do que os problemas que está vivendo. É muito mais do que as decepções que está passando. É muito mais do que as quedas que tenha sofrido. Nós somos sempre mais que isso. Quando a doutrina dos Espíritos vem nos revelar que somos espíritos imortais, em processo de aprendizado, porque nos dizem que a Terra é uma escola. Olha que coisa boa! Quando todo mundo está dizendo que o mundo está perdido, o mundo está pior, que aqui é um vale de lágrimas, um vale de sombra, os Espíritos vêm nos dizer que nós estamos em uma escola abençoada, numa oportunidade santa de aprendermos, de crescermos, com esses mesmos problemas que a gente tanto maldiz, que a gente tanto gostaria que sumissem no estalar de dedos, mas que vem a fim de que nós possamos realmente descobrir todo esse potencial de luz que nós temos. Toda essa grandeza que nós temos. Por isso que o Espiritismo, sendo um contraponto a esses noticiários tão deprimentes, ele vem ser uma notícia boa, uma boa nova. É a mesma boa nova do Cristo. Não era assim que Jesus chamava a sua mensagem? Não é de boa nova? Uma boa notícia. Uma notícia alegre. Ou seja, veio nos trazer uma mensagem de otimismo, de confiança em Deus, Pai eterno de amor. Que do seu pensamento de luz cada um de nós nasceu, de confiança na vida, proposta de crescimento, de evolução de todos nós, da confiança em nós, seres extraordinários. Cada um de nós é um ser extraordinário. Estamos dia a dia rumando em direção à angelitude, ao nosso potencial mais divino, mais sublime. Quando a doutrina espírita nos diz isso, como nós podemos cair em depressão, em tristeza, em angústia, em autoabandono? Porque muitas vezes estamos nos abandonando, deixando que as situações difíceis nos conduzam. Deixa a vida me levar, a gente está meio que cantando como o Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a vida vai levando mesmo, se você deixar, ela vai levando, as situações vão te levando, vão te conduzindo, e na maioria das vezes, não para lugares tão bons. Porque quando ela nos oferece a oportunidade da gente decidir o caminho que nós temos, nunca esqueço uma colega de trabalho, uma vez ela me disse, olha Diogo, a nossa vida está aqui na nossa mão. Nunca transfira para a mão de ninguém a sua vida, ou para as situações difíceis que você possa vivenciar. Porque toda vez que eu me desespero, eu me entrego ao pessimismo, entrego ao ódio, à raiva, à mágoa, à tristeza, à revolta, eu estou sempre transferindo da minha mão para os outros ou para as situações que acontecem na minha vida. E aí, como está na mão dos outros ou das situações, só Deus sabe aonde ela pode ser conduzida, aonde ela pode parar.
Então não tiremos da nossa mão. Pelo contrário, deixemos aqui. Vamos conduzi-la dentro das forças santas que Deus nos concedeu para sermos felizes. Vamos nos inspirar na mensagem doce e amorosa do Mestre Jesus para que nós possamos crescer, que é para isso que nós estamos aqui. E por isso o amor é sempre aquele elemento extraordinário de crescimento do homem. Todos nós estamos progredindo. A lei é de progresso, é de avanço. Ninguém estagna, ninguém pode parar para sempre. Podemos até estacionar temporariamente, mas a vida de um jeito ou de outro vai nos impulsionar a avançar, a caminhar adiante. Assim diz o Espírito Lázaro, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Lá, Lázaro diz assim, que no início do progresso humano, o homem está entregue aos instintos. Um pouco mais avançado no caminho da evolução, mas ainda corrompido, ele tem sensações. Mais evoluído, ele tem sentimentos. E a altura, o pico, a beleza máxima dos sentimentos é o amor. É o encontro nosso com o amor, com a vivência amorosa, com a vivência afetiva. Deus não nos deu esse peito, esse coração que bate tão forte no peito, diante das situações que a gente vai passando, vai atravessando, à toa. Nós não sentimos as coisas à toa. Tudo é a fim de ir nos desabrochando do instinto para as sensações, das sensações para os sentimentos. E dos sentimentos para essa doçura que é amar. Como é gostoso ser convidado a amar. Como é gostoso, porque eu sei que todos nós amamos alguém. Todos nós amamos algo que fazemos. Todos nós amamos alguma experiência que passamos. Amamos nossos sonhos. Todos nós temos sonhos. E nós temos amor por eles, queremos realizá-los, não é? Então não podemos abandonar essa força amorosa que está dentro de nós. Pelo contrário, as experiências das pessoas que vêm surgindo no nosso caminho vêm exatamente como professores para que possamos aprender a amar. Eu lembro uma história que conta que um casal apaixonou-se e iniciaram uma relação afetiva, uma relação amorosa. Aquela relação avançou, decidiram-se por casar. Certo dia, o jovem, pegando na mão da companheira, disse, olha, nós vamos nos casar, vamos começar uma vida juntos, mas eu gostaria de te pedir uma coisa. Se porventura, com o passar das lutas da vida, do caminho, por acaso, você chegar à conclusão que você não me ama mais, que você acha que não dá para viver mais comigo, eu quero que antes de você partir, você pegue a coisa mais preciosa que nós tivermos e você leve embora com você. Ela falou, mas que coisa besta, que conversa besta, a gente mal está começando uma vida, você já começa falando assim, é que nem quem começa falando assim que vai casar. Vamos casar, ver se dá certo, se der certo a gente continua. Quem começa uma relação assim, você já sabe os percalços difíceis que vai passar, vai ser difícil, porque você já começa pensando no fim, não é? Então ela, mas pare com essa conversa besta. E esqueceram aquele assunto, casaram, foram às lutas da vida, foram progredindo com as lutas, começaram a ganhar muito dinheiro, tiveram muita prosperidade material. Com as dificuldades, com as problemáticas, começaram a afastar-se um do outro no relacionamento do cotidiano. Foram se distanciando, foram começando a reparar mais nos defeitos, nas opiniões contrárias, e foram deixando que os problemas se assomassem, e em vez de se unirem cada vez mais para enfrentá-los, foram deixando que as situações os separassem. Um dia estavam dando uma grande festa no casarão que construíram com as suas lutas, e numa situação boba, um começou a discutir com o outro, um começou a gritar com o outro, ofenderam-se, disseram aquelas palavras duras que a gente geralmente fala sem pensar na hora que se sente ofendido, que se sente acuado, trocaram ofensas pesadas. Cada um foi para um lado.
Antes dela sair da sala, ele falou, olha, terminamos aqui então, já que a gente não consegue se suportar mais. E como eu disse para você, quando a gente começou essa relação, você pode pegar a coisa que você acha mais preciosa e levar com você embora para a casa dos seus pais. Foi ele para um quarto de hóspede, ela foi para o quarto dela, arrumar as coisas. Ele caiu na cama, esgotado depois de toda aquela discussão. No dia seguinte, ele desperta. Mas quando ele acorda, ele começa a observar que o ambiente é diferente do quarto de casal. Do quarto, aliás, de hóspede, onde ele foi dormir. Não era o mesmo quarto, os mesmos móveis. Quando ele olha para outra ponta da cama, está a companheira sentada ali. Falou, mas onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? Falou assim, onde que é que eu estou? E ela respondeu, você está no quarto da casa dos meus pais. Não falei que iria sair de casa? Falei, sim, a gente discutiu ontem, você sairia de casa? Pois então você não me disse para que eu levasse a coisa que eu tenho de mais preciosa? Sim, eu disse. Pois então, o que eu tenho de mais precioso é você. Por isso eu lhe trouxe para minha casa, a casa dos meus pais. Nós precisamos nos recordar que as pessoas é que são preciosas nas situações de nosso cotidiano. A lei de amor vem exatamente nos auxiliar a descobrir o quanto as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós partilhamos o caminho, são preciosas. O ser humano é demais de precioso. São gemas divinas, que por mais diferença que nós encontremos, por mais ideias às vezes discordantes que tenhamos, isso não diminui o valor de ninguém, não diminui o nosso valor e nem diminui o valor de nosso semelhante. Muito pelo contrário. Eu sei que às vezes as situações difíceis fazem exatamente isso conosco. A gente, aliás, deixa que elas façam. Nos afastem uns dos outros, nos afaste até de nós mesmos. Quantas vezes as situações complicadas e difíceis nos fazem desistir até de quem a gente é. Eu lembro um filme, é um filme antigo, chamado A Felicidade Não Se Compra. Não sei se alguém já assistiu, que está aqui presente. É um filme antigo, preto e branco ainda, que contava a história de um personagem, o personagem principal chamava George Bailey. Né? Era aquele sujeito de bem com a vida, pessoa boa, caridosa, sempre amiga das pessoas, sempre gentil. Era uma pessoa extraordinária. Qualquer um de nós gostaria de ter George como amigo, como companheiro dessa jornada evolutiva. Mas George acabou caindo numa dessas ciladas da vida, enganado por um sujeito mau caráter, e daquela situação difícil em que ele se vê numa situação muito complicada, não vê como manter a família diante daquele golpe, ele desacredita da vida, desacredita de si. Porque de que adiantou? Ser bom, ser correto, ser uma pessoa que ama e passar isso. Ter que passar isso, ver agora a família passar necessidade, miséria, não ter nem a dignidade de conseguir manter as pessoas que ama, as pessoas que quer proteger. E ele decide por tirar a própria vida. Quando ele toma essa decisão, acha que o suicídio é a única opção para o seu caminho, os céus decidem intervir. Deus chama um anjo, a fim de que ele possa auxiliar George. Ele chama o anjo. O anjo imediatamente chega, prontamente, ao pedido do Senhor, da vida. E aí ele fala, mas o que está acontecendo com o George? Ele está doente? E aquela voz representando Deus diz assim, não, é pior. A gente pode falar, nossa, mas pior? O que pode ser pior do que estar doente? Não é? E a voz responde assim, ele está desanimado. Olha que interessante. Porque quantos de nós, perante as situações difíceis do momento, não se encontram desanimados? Porque o desânimo rouba as nossas forças, rouba as esperanças, degenera os nossos poderes divinos. O indivíduo que se entrega às lutas do cotidiano, que não vê uma razão para viver, ele perde todo o prazer, o sabor, a alegria das pequenas coisas que podem fazer tão bem a gente. Era assim que George estava se sentindo. Então aquele anjo, a pedido do Senhor da vida, vai até ele. E no desenrolar do filme, ele vai mostrando
ao George como seria a vida se ele nunca tivesse existido. Porque num dos momentos da discussão com o anjo, que tenta salvá-lo, ele fala assim, não, eu nunca fiz a diferença no fim das contas. E aí o anjo mostra para ele como é que seria a vida sem a presença dele. E ele vai vendo como as situações das pessoas que ele tanto ama seriam terrivelmente piores se ele não existisse. Da mesma forma, cada um de nós. Se não fosse a presença de cada um de nós, onde a gente está, no meio que a gente está, o querido Chico Xavier dizia que na lei de reencarnação, ninguém erra de endereço. Ou seja, cada um de nós está na família mais precisa, está nas situações mais precisas, está na cidade mais adequada, está vivendo as situações melhores para que você seja feliz, mas que você colabore também com a felicidade dos que estão em torno de você. Se você não existisse, tenha certeza que as pessoas que estão em torno de você seriam muito mais infelizes. Talvez não tivessem tanta força ou tanta coragem para superar os problemas. Você faz a diferença. Então não desanime. Não perca o valor que você tem. Não perca seu alto amor. Porque quando se fala de amor, é impossível você amar alguém se primeiro você não se amar. Se primeiro você não reconhecer quem você é. Se primeiro você não saber o teu valor. Sem primeiro você reconhecer o quanto você é forte, o quanto você é capaz. Ame-se. Olhe para você. Tem hora que a gente tem que levantar de manhã, olhar-se no espelho, né? Admirar-se, falar assim, como você é lindo. Né? Fazer assim, olha que careca bonita hoje que está, essa luz batendo, refletindo, né? Está lindo hoje. Não, a gente fala brincando, mas é sério. A gente mas querendo levar uma situação séria, não é? Nós temos que reconhecer o nosso valor perante. Isso é amar-se, reconhecer-se, não é? Que a gente às vezes está tanto esperando que os outros nos amem. O grande problema do amor, como diz o psicanalista Erich Fromm, um dos maiores psicanalistas, psiquiatras do século passado, que o problema da questão amor é que a gente vive esperando que os outros comecem a nos amar, que os outros nos queiram, que os outros venham nos buscar, beijar o chão onde a gente pisa, quando nem a gente faz isso pela gente. Quando nem a gente diz assim, você é uma pessoa boa, você merece ser feliz. Por favor, quem hoje levantou e fez isso? Levante a mão aqui, por favor. Hoje não? Hoje, olha, temos alguém salvando a nossa noite aqui, ó. Graças a Deus. Ótimo, isso é ótimo. Quem fez isso pelo menos uma vez esse mês? Levante a mão. Temos companheiros aqui que estão, graças a Deus. Este ano, quem fez isso pelo menos uma vez já esse ano? Não? Ótimo, aumentou mais. Mas que isso se torne mais frequente. Vamos fazer disso mais frequente. Reconhecer-nos a grandeza. Porque isto não é ser orgulhoso, viu, gente? Não é ser que as pessoas acham que isso é ser orgulhoso. Reconhecer o seu próprio valor, se elogiar, se autoelogiar. Não é fazer os outros ficar te elogiando. Ai, você viu essa mesa bonita arrumada aqui? Sabe quem foi que arrumou? Fui eu. Não é isso. Aí sim, é um pouquinho de vaidade. Não é isso que eu estou falando. Não é? Mas você reconhecer perante a vida o quanto você é especial. Porque se Deus nos pensou, a inteligência suprema, como dizem os espíritos, na primeira questão, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Ele nos criou, a inteligência suprema, nós não somos pouca coisa. Não podemos ser, porque seria ilógico, seria uma contradição. Pelo contrário, somos essa força sublime, como dizem os espíritos na obra da codificação, que os espíritos são uma força da natureza. E o que nós somos? Somos espíritos. Então somos uma força da natureza, muito maiores do que a tempestade, muito maiores do que uma enchente. Somos muito maiores. A energia que existe em nós é de uma estrela. Então não se diminua perante as situações difíceis. Independente se o outro reconhece ou não teu valor, porque aí passa a ser problema do outro. Porque na maioria das vezes o outro ainda não está conseguindo nem dar conta de si. Então não espere o outro para ser feliz. Comece você fazendo-se feliz, sendo-se gentil consigo mesmo, tratando-se bem, buscando seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Mas Diogo, eu já estou com 60, 70 anos. A vida já passou para mim. Não diga essa bobagem.
Se somos espíritos imortais, como é que a vida passou para você? Você pode começar a fazer tudo diferente hoje mesmo. Basta querer. Você pode buscar agora começar de novo, refazer, mudar teu pensamento, estudar, conhecer outras coisas, viajar. Sempre podemos fazer algo de diferente. Comece a viver a lei de amor assim, a fim de que assim você também possa ver no outro o reflexo desta grandeza que você é. Porque quando a gente se gosta, a gente se trata bem, a gente já sabe como tratar o outro. Porque não é assim que Jesus deixa de regra de ouro? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como? A ti mesmo. Ou seja, aí ele já deu o parâmetro. Se você se amar, você se tratar bem, você vai aprender a tratar o outro bem. E tratar o outro bem, não é, estou falando só de cortesia, de ser cortês, de ser aquela gentileza de momento, não é? Como aprendeu um certo sujeito que havia casado, ele estava casado há 10 anos. E no seu íntimo ele dizia já que ele já não suportava mais o casamento, já não aguentava mais aquela vida e tudo mais. E ele foi visitar um outro amigo, que já fazia uns 30 anos, era casado. Foi visitar e foi querer desabafar com o amigo a situação que estava vivendo. Só que ele ficou observando o companheiro, né? O amigo, como ele tratava a esposa. Tudo que quando ele se referia à esposa, falava, meu docinho de coco, pode trazer um cafezinho? Né? Minha rosa, pode isso? Né? Ou minha luz do sol? Né? E assim, ele observando aquilo, ele se admirava porque ele fazia 10 anos, ele já não conseguia nem olhar para a esposa. O amigo estava casado há 30, ainda conseguia, ele queria saber o segredo. No momento que ele esteve a sós com o amigo, falou, companheiro, preciso contar para você, olha, eu não estou nem aguentando mais a minha vida. Não estou conseguindo mais me relacionar com a minha companheira. Como é que você consegue isso? Como é que você ainda consegue tratar ela assim, meu docinho de coco, meu sol, minha rosa, minha vida? Aí o companheiro baixou o tom um pouquinho, falou assim, não é isso não, é que eu já esqueci o nome dela. Então, o amor que nós estamos nos referindo não é essa gentileza, essa cortesia exterior, não é isso, porque é muito mais profundo, é muito mais profundo do que isso, não é? É aquele olhar para o outro com aquela doçura, é conseguir ver no outro aquele reflexo de nosso carinho, de nosso amor, é ver no outro a importância dos seus sonhos, é conseguir ver no outro alguém que merece toda a nossa cumplicidade, nosso carinho. Estou citando o exemplo do casamento, mas isso é para tudo que é relação, gente. Não é só para questão de casal. Né? De irmão para irmã, de pai para filho, de amigo para amigo, de colega de trabalho. Quando a gente passa a ver o outro com outros olhos, a importância que tem, o papel do outro na nossa vida, o quanto o outro faz a diferença no nosso caminho também. Ah, meu Deus, que coisa boa. Como a gente muda a maneira que a gente trata o outro. Como a gente passa a valorizar cada situação, cada momento que a gente passa. Lembra-me, inclusive, uma outra historinha, que conta que um senhor foi visitar a esposa que estava já num asilo de idosos. Ele foi lá onde ele fazia, inclusive, o próprio check-up médico. Né? A esposa era portadora de Alzheimer. E ele, passando pelo atendimento médico, ele pegava e falava, isso vai demorar muito, doutor? Vai demorar muito esse acompanhamento? E o doutor pegou e falou assim, mas por que o senhor está com tanta pressa? Assim, não, que eu preciso ir visitar minha esposa. Eu preciso ir ver minha esposa. E ele pegou, falou assim, mas, nossa, o senhor ama muito a esposa do senhor? Eu falei, sim. Falei assim, mas o senhor falou que ela tem Alzheimer? Eu falei, sim. Já está num grau tão avançado que quando eu vou visitar ela nem lembra mais meu nome. Ela nem sabe mais quem eu sou. Eu falei assim, mas então, por que o senhor tem tanta urgência assim? Essa pressa para ir ver ela? Porque se ela nem sabe quem o senhor é mais... No que ele pegou e virou para o médico e falou, é verdade, doutor, ela já nem sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Quantas vezes nós estamos precisando mudar o nosso foco diante do outro? Ver quem o outro é. Observar que o outro é tão merecedor de carinho, alegria, tanto quanto a gente. É parar de ficar esperando este amor vir, para a gente começar a ser o doador de amor.
Não é o que esse amor e caridade há 75 anos vem tentando nos estimular? O próprio nome nos estimulando, não a gente buscar simplesmente que os outros nos amem e façam caridade para a gente, mas que a gente vá. O Chico Xavier, ele dizia que quantas vezes nas horas de dor, de aflição, de angústia dele, o Emmanuel pegava, chegava e dizia: Chico, larga o lápis aí, larga a caneta, larga os papel, vamos visitar os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão chorando. E quantas vezes, nesse desprender-se de si, sair um pouquinho da sua zona de dor e de aflição, mas ir ter com outro que chora, que sofre, que também quer ser amado, que também espera um beijo, que espera um abraço, ou que se espera simplesmente um ouvido amigo. Quantas vezes, nesse ir ao encontro do outro, a gente encontra a paz, encontra o amor que a gente tanto buscava? Quantas vezes? Eu nunca esqueço uma senhorinha que o nosso grupo visitava, lá em Sabino. Ela já cuidava há mais de 5 anos de um pai acamado. Não bastasse isso, os últimos exames médicos dela constatou que ela estava com um câncer. Ia ter que fazer radioterapia. E ela cuidava sozinho daquele pai. Ele dependia dela para tudo, porque já se alimentava só por sonda, ele não falava, né? Ele não tinha mais a vida de relação, né? Mas dependia dela para tudo, para dar banho, para trocar a fralda, né? Para tudo, para alimentar. Não bastasse isso, ainda o câncer, o tratamento duro de uma quimioterapia, que não é fácil, gente. Quem já teve um familiar ou atravessou sabe quanto é desgastante. E nós íamos visitar, não é? Íamos visitar para conversar, dar aquela palavra amiga, orarmos juntos, aplicar o passe magnético, a fim de tentar minimizar pelo menos aquela fase de dor. Mas quantas e quantas vezes aquela senhora nos recebia com um sorriso, com uma alegria. Era tão gostoso aquilo. Embora toda a dor, toda aquela aflição dela, não é? Mas ela sempre tinha uma história engraçada para contar do cotidiano dela. E aquilo parecia, a gente ia com aquela pretensão, aquela vaidade, vou ajudar. Mas na verdade quem nos ajudava era ela. Extremamente quem nos amparava, nos fortalecia era ela. De ver aquela coragem, de ver aquele amor com que ela vivia aquela vida, com que ela cuidava do pai naquela situação. E eu pensava comigo mesmo, meu Deus, me ajuda um dia a eu ser como essa senhora, a ter essa coragem de amar desse jeito, a ter essa bravura, porque nos dias que nós vivemos é necessário coragem para amar, é necessário ter muita vontade, muita determinação, para não deixar as situações amargosas nos tirar o sentir. Uma coisa que eu rogo todo dia em prece: Senhor, não me tira a capacidade de sentir. Não me tira a capacidade de me emocionar com os outros. Não me tira a capacidade de ouvir aquela música e ainda chorar. Você fala assim: Diogo, chorar? Homem não chora. Né? Eu não sei quem inventou esse absurdo. Olha, perdi a conta de quantas vezes eu vi meu pai chorar. Meu pai era um homem alto, forte, de quase 1,80, né? Infelizmente a minha genética não puxou a dele. Mas aquele homem forte, alto. Quantas vezes, diante da dor de alguém, da aflição de alguém, que veio bater a porta de casa para pedir uma prece, eu vi ele chorar diante da dor daquela pessoa, abraçando aquela pessoa, consolando aquela pessoa. Eu nunca entendi quando eu escutava lá fora conceitos como esse: homem não chora. Como assim não chora? Que absurdo é esse? E peço todo dia, Deus, não me tire a capacidade de sentir, de me sentir tocado pelas pessoas, de ver na dor do outro um reflexo da minha atenção, da minha dor, da minha preocupação, porque isso é cada um que apareça diante de você chorando, apresentando uma dor, é um reflexo de toda a dor que você já passou. Ah, mas ele está assim porque ele fez isso, fez assado. Quem de nós não se equivocou? Quem de nós não cometeu erros? Eu lembro de Mahatma Gandhi. Tem um filme que fizeram sobre ele, um inglês, um britânico fez um filme sobre ele. Tem uma cena que eu nunca esqueci daquele filme. Retrata quando a Índia e o Paquistão se separaram, não é? Ficou o Paquistão muçulmano e a Índia hinduísta. E houve uma verdadeira guerra civil.
por conta daquilo. Era tão horrível que você via irmão matar irmão no meio da rua, simplesmente porque um era hindu e o outro era muçulmano. Era uma coisa horrível de você ver, né? Gandhi, diante daquela situação, ele decidiu fazer uma greve de fome. Decidiu não se alimentar enquanto aqueles irmãos não parassem com aquilo. E o Gandhi, ele tinha um respeito enorme, tanto pelos muçulmanos como pelos indianos. Tanto que ele diz, quando perguntaram para ele, o Gandhi, você é indiano? Né? Ele falou assim, na Índia eu sou indiano, no Paquistão eu sou muçulmano, com os cristãos eu sou cristão. Porque a nacionalidade dele é a humanidade, ele dizia. A minha nacionalidade é a humanidade, todos são meus irmãos. E a postura dele era tão digna, ele era tão verdadeiro nas suas convicções, que ele conquistou o coração tanto de muçulmanos quanto de indianos. Certo dia, ele já debilitado, porque já estava semanas sem comer, porque como ele disse, não comerei enquanto os nossos irmãos não cessarem com esse conflito. Certo dia, um irmão indiano adentrou a casa dele, esbaforido, nervoso, revoltado. Chegou para ele e falou assim, Gandhi, tacando um pedaço de pão na cama dele, por favor, come isso daí. Eu já vou para o inferno mesmo, mas eu não quero levar ainda para minha alma o peso da sua morte. Gandhi tomou um susto perante a atitude daquele companheiro, que entrou daquela forma, mas virou para ele e falou, mas meu irmão, por que você está dizendo que vai para o inferno? E ele dizia assim, quando começaram os conflitos, meu filho, eu tinha um filho desse tamanho, e durante os conflitos, os muçulmanos mataram o meu filho. Você não imagina a minha dor, a minha raiva. Entrei dentro dos conflitos por conta disso. Um dia, no meio do combate, vi uma criança muçulmana passando. O meu ódio, lembrei do que fizeram com meu filho, o meu ódio foi tão grande que eu peguei aquele menino pela cabeça e esmaguei a cabeça dele no muro. Então eu sei que eu vou para o inferno. Eu já sei que eu vou para o inferno. Gandhi, quando ele contou isso, fechou os olhos. Porque imaginou que dor, que ato, que desordem mental e emocional para cometer um ato deste. Mas Gandhi não podia fraquejar naquela hora, porque aquele homem de qualquer forma estava sofrendo. Era um coração que estava sofrendo. Era um coração aflito. Então ele pegou, virou para aquele homem e falou, meu irmão, eu conheço o caminho para sair do inferno. Eu conheço um caminho para sair do inferno. Aquele homem ficou olhando para ele perplexo, falou assim, faça o seguinte, ao sair daqui, quero que você, a primeira criança desse tamanho, muçulmana que você encontrar, você pegue e crie ela. Adote essa criança. Ele tomou um susto, porque aquilo ele nunca havia parado para pensar numa ideia dessa, numa proposta dessa. Tomou um susto perante aquilo. Só que o Gandhi falou, mas só mais uma coisa. Só que além de adotá-la, eu quero que você crie ela como muçulmana. Que proposta revolucionária. Aquele homem ficou tão tocado por aquela palavra, por aquele jeito doce do Gandhi falar, que ele começou a chorar ali, aos pés do Gandhi. Porque aquilo era a verdadeira revolução pelo amor. Por mais equívocos, por mais passos em falsos que tenhamos dado, a gente sempre pode recomeçar quando decide amar. A gente sempre pode transformar o nosso cotidiano, a nossa vida. Não é assim que Pedro diz na sua epístola? O amor cobre a multidão de pecados. Nós temos aprendido isso com a doutrina espírita. Ninguém precisa remediar os passos em falsos, os equívocos que tenha cometido consigo ou com semelhante, sofrendo, passando miséria, indo morar debaixo da ponte, adquirindo doença. Embora estejamos na doutrina espírita, quantos companheiros ainda entendem que a lei de causa e efeito determina, eu matei, eu vou ter que morrer, vão ter que me assassinar. Eu roubei, vão ter que me roubar. O que seria como aquela lei de Talião ainda, olho por olho, dente por dente. E isso é ilógico, porque o Senhor da vida, Jesus nos apresentou o Senhor da vida como o Pai. Não é assim? Quando os discípulos pedem, mestre,
ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus orienta: quando fordes orardes, fazeis assim: Pai nosso que estais no céu. Deus é Pai. Então Ele tem uma ligação de amor com cada um de nós. Então Deus não castiga. Há companheiros que ainda têm essa ideia de que Deus castiga. Aquela ideia de que temos que temer a Deus. Nós não entendemos o conceito de amar ainda a Deus. Porque Jesus não fala em nenhum momento temer a Deus. Ele fala em amar. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não temer. Ninguém ama aquilo que teme. Nunca conheci ninguém que tenha medo de alguma coisa e ame ao mesmo tempo. A proposta é amar. Pai do céu nos ama. Então é óbvio que para nos redimirmos, encontrarmos a nossa harmonia com a vida, ninguém precisa passar miséria, sofrer isto e aquilo. A maioria das vezes nós sofremos isso, quando a nossa consciência mesmo é que não admite outra solução, outro caminho, não é? Por exemplo, quando nós lemos o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, que conta ali vários casos de irmãos que partiram para a vida espiritual através do suicídio. E passaram um determinado período de tempo num lugar, numa zona, reunidos ali pela afinidade de pensamento, de sentimento, que ficou conhecida como o Vale dos Suicidas. E lá mostra a situação desses espíritos e o resgate deles por uma legião que era conhecida como Legião da Maria de Nazaré, os nazarenos, não é? Que eram responsáveis por socorrer os espíritos que ali sofriam, para mostrar que ninguém está abandonado por Deus. Eu nunca esqueço uma companheira que mora inclusive próxima ali ao nosso grupo espírita em Sabino. O filho dela, faz uns 2 anos atrás, cometeu suicídio. Ele pegou, subiu, amarrou uma corda numa árvore no sítio e suicidou-se enforcado. E um dia ela veio nos procurar e falou: olha, você sabe que eu sou evangélica e tudo mais, e eu sei que você é espírita, me falaram que você é espírita. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Porque me disseram que o meu filho está sofrendo pela eternidade, vai sofrer pela eternidade. E eu quero saber de você a sua opinião. Porque eu estou ficando louca já com essa ideia. Porque, claro, que mãe, se alguém vem dizer um absurdo desse, que o filho vai sofrer pela eternidade, que mãe vai estar em paz, vai descansar a cabeça no travesseiro? É impossível. Em nome do amor que a gente sente, nenhum de nós descansaria. Eu olhei para aquela mãe, peguei nas mãos dela e falei: olha, minha irmã, tenho aprendido com o Espiritismo que Deus é puro amor. Eu estou vendo aqui o quanto você ama seu filho, sei que você ama demais ele. Se você ama tanto o seu filho, imagina Deus, o quanto ele não ama. Então é lógico que seu filho não vai sofrer eternamente. Pelo contrário, tenho plena certeza que já deve estar sendo amparado, sendo protegido, sendo amado. Porque às vezes cometeu o ato num instante de que não estava bem, estava em desarmonia mental, não estava numa situação para julgar, de juízo normal, para julgar o que estava fazendo. Então, tire essa ideia da cabeça. Vamos orar por ele junto. Vamos vibrar amor, porque onde ele esteja, ele vai sentir este amor. E lá a gente vê isso bem retratado no livro Memórias de um Suicida. E lá conta o caso de um rapaz, de um sujeito que entrou numa relação extraconjugal, abandonou a esposa, enquanto encarnado, e no desenrolar lá da relação extraconjugal, a amante abandonou ele também. Então ele acabou perdendo, a amante perdeu a família pela a estupidez que cometeu, não é? E não vendo mais solução, porque a amante não queria voltar para ele pega, o que ele faz? Mata a amante e se suicida logo em seguida. E já amparado lá na colônia espiritual, onde eles eram protegidos, amparados, o Camilo Castelo Branco, que é o espírito que psicografa pela mediunidade da Ivone, reencontra o amigo que passou lá anos com ele em sofrimento, naquele vale de dor, de aflição, e ele toma um susto quando ele revê o amigo, porque ele revê o amigo sem os braços. Ele estava se preparando para reencarnar. E aí o companheiro toma um susto diante daquilo e fala assim: mas por que isso? E o amigo responde para ele: porque eu não sou digno de renascer com os braços que mataram Eulália. A consciência de culpa, ele sentiu um tormento agora tão grande pelo absurdo de ter tirado uma vida e em seguida ter se suicidado,
que ele não se sentia digno de renascer com os braços novamente. E aí, no desenrolar da história, Camilo Castelo Branco vai fazer uma visita para ele no final do livro. Ele está reencarnado no interior do Nordeste brasileiro. E o amigo vai visitá-lo e encontra ele lá, né? Já com a idade avançada, havia nascido realmente com as deficiências, sem os braços, não é? Não podia falar, havia nascido com deficiências na parte vocal por causa do ato de suicídio que ele cometeu, né? E tinha lá uma irmã mais velha que cuidava dele, que havia cuidado dele desde que ele nasceu e o restante da família havia morrido. E aí ele fica sabendo que a irmã ali nada mais é do que aquela amante que ele havia matado. Estavam ali, pelas santas leis divinas, resgatando pelo amor. Não só pela questão do sofrimento, porque a questão do sofrimento era nascida mais da consciência culpada deles do que da imposição de Deus. Mas o amor ali estava reunindo corações em sofrimento para que pudessem aprender a viver. Toda dor, toda aflição tem um sentido. Não é à toa que o Espírito Lázaro, nesse mesmo item 8 do capítulo 11, ele diz que a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. O amor é a primeira santa palavra e a segunda é a reencarnação. Pelos laços da reencarnação, nós estamos agora, né, entre essas pessoas que nós estamos convivendo hoje, entre esta família amada que nos acolheu, nesta cidade onde nós vivemos. Pelas bênçãos da reencarnação, estamos mais uma vez nos abraçando e nos beijando, trocando ideias e crescendo juntos. Porque nada é por acaso. Situação nenhuma que nós vivemos é por acaso, mas é para aprender a descobrir este amor. O Dr. Décio Andoli Júnior, no livro Desafios e Soluções, ele conta um caso de um casal de amigos espíritas que, já casado há 2 anos, descobriram que a mulher estava esperando o filho. Com muita alegria, foram procurar o médico, fazer todo o acompanhamento pré-natal. E com o passar do tempo, fazendo os exames, o médico deu uma triste notícia ao casal. Falou, olha, segundo os exames, essa criança vai nascer com anencefalia. Ela está nascendo sem grande parte do cérebro dela. Então ela não vai viver. Mas se ela viver 1, 2 dias, é muita coisa. Não é? Então eu recomendo a vocês o aborto. Mas o casal era espírita. Então eles viraram para o médico e falaram, olha, senhor, desculpe, nós respeitamos a sua opinião médica, mas nós não vamos cometer esse ato, nós não vamos cometer o aborto. O médico falou, mas como isso é um absurdo, porque é uma coisa que vai nascer. O médico disse assim, falou, não, olha, esta é a sua opinião médica, nós temos uma visão diferente da vida. Então nós vamos dar prosseguimento à gestação. E assim foi. Deram seguimento, mas com aquela esperança, sabe aquela esperança de que os próximos exames mostrassem que não era bem assim, não é? Ou que acontecesse um milagre. A gente sempre tem aquela esperança de que aconteça uma intervenção divina, mágica e a coisa se transforme. Mas seguiram vivendo a rotina normal, participando das atividades do centro, fazendo o evangelho no lar. Diz que no evangelho no lar, toda vez que eles se reuniam, eles conversavam com o bebê na barriga, falavam, nós amamos tanto você, nós queremos tanto você. Né? Falavam como toda a gestação passou naquele clima de muita esperança, mas de muito amor, de muito carinho. Embora aquela notícia tão triste. Chegou a hora do parto, a criança nasceu e realmente nasceu com anencefalia. Foi um choque para eles, ainda eles esperavam que acontecesse alguma espécie de intervenção que mudasse todo aquele rotina, mas aceitaram. Realmente a criança viveu 48 horas e em seguida ela desencarnou. Voltou novamente para o plano espiritual. Sofreram muito, porque eu penso que todo pai que já viu a partida de um filho, não importa se recém-nascido ou já adulto, a dor é a mesma, a dor é a mesma. Então imagina aquele casal voltar para casa, o quartinho tudo preparado, que haviam preparado para o bebê. A dor é grande. Não é porque a gente é espírita que a gente não sente a partida de nossos amados. É ilusão isso. A gente aprende a lidar, porque tem a consciência de que não há morte. Mas a dor, a saudade é a mesma. Então voltaram. Os anos passaram. Passou 1 ano e meio.
daquela situação, estavam eles participando de uma reunião mediúnica. Eram trabalhadores da reunião mediúnica daquele grupo espírita que participavam. E foi quando um dos médiuns da reunião falou: olha, nós estamos vendo adentrar aqui, estou observando, uma criança está adentrando pela porta ali. Uma criança tão bonita está entrando, está irradiando uma luz tão grande aqui pelo ambiente. Estou vendo que é uma criança, ela é meio lourinha, de cabelos encaracolados. Ele foi relatando o médium vidente. O dirigente da reunião falou: não, ótimo, graças a Deus, que seja bem-vindo então essa nossa irmã. Se algum médium captar, perceber, ver que há necessidade da comunicação, a possibilidade da comunicação, que dê espaço, que dê a abertura para que o espírito fale. Dentro em pouco, uma senhora, que era já muito experimentada ali na área da mediunidade, na área da comunicação psicofônica, começa a falar com traços, com jeitos infantis. E ela começa a falar assim: eu tive a permissão de vir aqui para visitar meu pai e minha mãe, que estão aqui. Todo mundo tomou de surpresa, sim. Falou: mas quem são seu pai e sua mãe? E aí a médium, em transe, apontou para aquele casal que havia perdido o bebê. Ali, eles são meus pais. Eles permitiram vir aqui para eu agradecer eles. Para eu agradecer que eles permitiram eu nascer. Porque todo aquele tempo que eu passei com a mamãe, com o papai ali na barriga, todo aquele amor, aquele carinho que eu ia recebendo, aquelas reuniões do Evangelho no lar que eles iam fazendo, foi como que retirando todo aquele peso de equívocos que eu infelizmente pratiquei em outras existências. E aí, quando houve o meu nascimento na Terra, terminou, ficou no corpo físico todas as outras imperfeições, todas ainda aquelas cargas deletérias que faltavam. Então eu vim aqui para agradecer o papai e a mamãe, porque pelo amor, o amor tão grande que eles tiveram por mim, hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. E o médium vidente confirmou: realmente uma criança linda. E eu vim aqui para dizer que eles também disseram que eu podia informar que eu vou voltar. Eu vou voltar através deles. E foi uma noite muito emocionante, todo mundo estava ali presente, chorou, se emocionou demais com aquela notícia. E por volta de 1 ano depois, a companheira descobriu que estava gestante. Hoje o Dr. Décio Iandoli, ele conta que é uma criança linda, uma lourinha, de cabelos cacheados, como o médium da sessão tinha descrito, que corre, brinca ali, alegrando mais uma vez aquela família. A vida é amor, meus amigos. A vida é sempre uma bênção de amor nos estimulando a vencer todas as dificuldades, todos os desafios. Portanto, não nos entreguemos. Não nos entreguemos diante dos obstáculos que nos surgem. É um convite a amar mais. Todo coração que se apresenta como ofensor, toda pessoa que se apresenta como sofredor, toda situação que nos aflige, que nos angustie, nos faça chorar, é um convite a gente não desistir de amar, a gente descobrir essa grandeza de amor que todos nós trazemos dentro de nós e colocá-la para irradiar esse sol de luz que todos nós trazemos no peito. Todos vocês são grandes, todos vocês são extraordinários pelas lutas que já atravessam, mas também por tudo ainda que a vida vai vos apresentar. Então, se algo nós podemos deixar hoje de mensagem, é que invista no amor, insista no amor, continue a amar, sempre mais amor, sempre mais ternura, sempre mais esperança no cotidiano, porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a Terra existe. Aproveitemos essa escola de amor e sejamos tão felizes quanto cada um de nós nasceu para ser. Que nosso Pai Celeste nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja.